Bom dia a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos aqui nessa rádio maravilhosa, na mais paulista das avenidas. Esta avenida é quente. Avenida, acontece cada coisa nessa avenida, gente, vocês nem imaginam. E a Rádio Mundial está nela, né? Uma das ruas mais principais, não, a rua mais principal desta cidade de São Paulo. Bom dia, meu amigo Carlos Silva, como vai você? Tudo bem? Bom dia, doutor Geraldo. Sempre um bom dia especial para os ouvintes da Rádio Mundial. É sempre um prazer imenso participar desse programa. Outro dia eu falei no meu programa e uma paciente veio falar para mim que eu fiz um comentário sobre Saint-Germain. Eu sou leitor de Saint-Germain, gosto muito da luz violeta. Eu me ponho sobre esta luz todo dia como acordo de manhã, tá? Agradeço a proteção desta luz. Então, aquelas pessoas que pensam em Saint-Germain com uma luz violeta, eu geralmente ponho assim primeiro aquela luz branca, aquela luz azul e a luz branca, e ela torna-se uma luz violeta, dando proteção para mim, para minha família, para o meu consultório, para os meus pacientes. Então, eu sou adepto mesmo e gosto bastante. Você conhece Saint-Germain, Carlos? Não conheço não, doutor Geraldo. Saint-Germain, ele tem várias literaturas. Outro dia, inclusive, entrei ali na Saraiva, vi um livro dele maravilhoso, pequeno, ali embaixo. Eu falei, filha, olha lá a fotografia de Saint-Germain. Então, Saint-Germain te dá muita proteção. E vai para nós dar a proteção de tudo que está acontecendo nesse país hoje, que seja para nós o melhor, que lave a honra da nossa pátria, né? E que nós voltemos a ter seriedade, voltemos a ser respeitados perante o mundo. Carlos, e sobre o que nós vamos falar hoje aqui da Clínica Paglia? Conta para mim. Então, doutor Geraldo, hoje é um programa muito interessante e nós vamos falar sobre anamnese, doutor Geraldo. Então, eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes primeiro o que é essa anamnese, né? Para que serve para o profissional dentista esse documento, né, esse questionário? Primeiro eu quero falar uma coisa que eu acho importante. Às vezes a gente se põe a pensar o porquê de sucesso de um profissional. Por que um profissional ele é bem sucedido? Por quê? Porque ele se preocupa com o paciente, com o todo, com o paciente no modo geral, desde a sua aura. Olha o que eu estou falando, gente. Desde a sua aura, desde a sua empatia. A anamnese é um tópico inicial, é um quebra-gelo. A anamnese é aquilo que ele, na sala de recepção da Clínica Paglia, ele vai mostrar aquilo que ele tem, aquele histórico, aquilo que ele é. A anamnese é o histórico, na verdade, é como se fosse fazer assim, é o seu circuito. Eu vou mostrar para o Dr. Paglia aquilo que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sofro, o que eu gosto, o que eu sinto em relação à minha boca, à minha pessoa. Então, a anamnese é uma pesquisa do indivíduo. Muitos dentistas hoje não dão valor, mas não sabem o grande erro que é dentista, médico, até advogado. Porque a anamnese, você tem em mãos um perfil da pessoa. E essa pessoa, quando ela escreve só, única e exclusivamente aquilo que você pede, é uma pessoa mais rápida, mais decidida e tal. E tem aquelas que escrevem um histórico, uma carta. Se deixar, faz 3 folhas de anamnese. Então, essa é uma pessoa mais metódica, mais didática, uma pessoa que você tem que conversar mais com ela. Então, você começa a ter um pouco de psicologia e já é empregada nesta anamnese. Então, a anamnese nada mais é do que eu conhecer o meu paciente. Eu fiquei sabendo, a semana passada, que uma pessoa foi tirar um dente do siso. Foi tirar um dente do siso e teve uma hemorragia.
E o dentista não soube como lidar com aquilo e mandou ele para casa. E ele, quando viu que não parava de sangrar, o sangramento era muito, chegou no hospital, não teve tempo, não deu tempo, não conseguiram parar o sangramento e a paciente veio a óbito. Aí a paciente veio a óbito, por quê? Porque o profissional simplesmente colocou esse paciente para uma cirurgia sem suspender uma medicação que ele tomava para afinar o sangue. Porque ele não sabia, porque ele não conhecia. Então vejam vocês o quão importante é a anamnese. A pessoa ou tomava um Marevan, ou tomava uma medicação AS para afinar o sangue. E o que aconteceu? Não conseguiram nem no hospital, porque chegou muito tarde, parar o sangramento. Essa pessoa morreu por hipovolemia, perdeu o sangue, ele morreu com um sangramento, morreu com hemorragia, uma coisa assim que não dá para admitir. E, nossa, então, falha. Então, quão importante é você fazer uma anamnese? A anamnese é o histórico daquele paciente que chega para mim. Então, todas as vezes quando eu sento, o paciente vem, eu cumprimento, pergunto. Primeira coisa, eu vejo qual é a idade, eu vejo de onde ele veio, eu vejo, às vezes, a pessoa vem hoje, por exemplo, ontem, né, na clínica, ontem, terça-feira, o paciente vinha de Barueri, de Osasco, pessoas que enfrentam, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia, porque realmente querem ver lá, querem resolver o seu problema. Então, esta anamnese, para mim, chega o histórico. E, Carlos, a finalidade desse questionário é proporcionar ao dentista conhecimentos da saúde, a fim de garantir uma perfeita segurança no atendimento. E não é só, vejam só, às vezes uma pessoa tem uma endocardite bacteriana e ela vai informar que ela teve uma febre reumática como quando criança. Geralmente houve uma lesão de válvula mitral. Então essa pessoa vai fazer qualquer procedimento, que seja ali uma raspagem, tem que tomar um antibiótico prévio. Então, o conhecimento profissional e aquele histórico que ele recebe do paciente é muito importante, Carlos. Carlos, e sobre a saúde geral, quais as perguntas que a Clínica Paglia faz para o paciente? Vamos sim, doutor Geraldo. Só lembrando aos ouvintes que está ao ar o programa Falando com o doutor Geraldo Paglia. O doutor Geraldo é especialista em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E ouvinte, se você está precisando fazer um tratamento odontológico, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592. 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, número 95, lá no Alto de Santana. E o site da clínica é o www.clinicapaglia.com.br. Doutor Geraldo, então você falou, né, da importância da anamnese. E lá na Clínica Paglia, a gente tem um questionário que ele é dividido em vários pontos, né? Ele fala sobre perguntas sobre a saúde geral, o histórico de doenças, com relação às mulheres, a gravidez, perguntas específicas. Então, no caso da saúde geral, doutor Geraldo, existe... quando a pessoa foi no médico pela última vez fazer um exame? É importante, veja só, é um tópico bobo, mas é muito importante. Porque se o cara falar para mim assim, doutor, tive no médico há 2, 3 anos, nem lembro mais. Você já viu o quê? Que ele é uma pessoa relapsa. Você já viu um cara que não é cuidadoso com a sua saúde. Você vê que ele é um cara que, assim como ele não é cuidadoso com a sua saúde, ele também não vai ser cuidadoso com os seus dentes. Então isso para mim é importante. Olha que relato importante. Primeiro, eu quero saber se ele é um cara preocupado com a saúde dele sistêmica, geral. Porque se ele for também com ele, vai ser com a boca. Depois, eu quero saber se ele teve, por que ele teve. Então vai me indicar, olha, eu tive no médico por rotina, para fazer aí, 1 vez por ano eu faço uns exames médicos. Não, fui no médico porque eu tive uma dor abdominal, eu tive no médico porque eu tenho um sangramento. Então, eu quero saber qual foi a última vez que ele teve no médico e por quê. Não é não? Então isso para mim é muito importante. Certo, doutor. É só falar uma coisa engraçada. Ontem foi duas irmãs no meu consultório.
E tiveram, não vou dizer uma faculdade, mas foram tentar fazer seus implantes, seu tratamento numa faculdade. E diz que a pessoa que atendeu primeiro, antes de passar para os alunos, antes de distribuir, olhou na radiografia e falou assim, aqui está faltando dente, né? Aqui está faltando dente, aqui dá para colocar implante, aqui dá para colocar implante. E nem sequer, já foram fazendo o orçamento de valores de faculdade, nem sequer colocou essa pessoa na cadeira e fez olhou a boca do paciente. Não chegou a fazer, fez o quê? Olhou só a radiografia. Sendo que o exame complementar é importantíssimo, mas o exame clínico é o que manda. A clínica, ela é soberana sempre a exames complementares. Às vezes eu olho lá, vejo uma lesão, eu vejo perda óssea, chego na boca, o dente está durinho, não está mole, não está com mobilidade. Então, às vezes o que eu vejo na radiografia, eu não contemplo na boca. E vice-versa também. Às vezes eu não acho, chego na boca, tem. Então, a clínica, ela é soberana. Então, como é que você vai olhar pela radiografia, dar planejamento para o paciente só olhando pela radiografia? Isso, para mim, desculpa, é o cúmulo. Mas continua, Carlos. Então, doutor Geraldo, eu vou comentar agora, perguntar para o senhor sobre três relatos. Com relação ao estado geral de saúde do paciente, se é bom ou não. Com relação se o paciente está tenso, doutor Geraldo, nervoso ou estressado por algum motivo. E se ele está ou esteve recentemente sobre cuidados médicos, doutor Geraldo? O que o senhor poderia falar sobre esses 3 relatos? Bom, vamos um por um. Primeiro, seu estado de saúde é bom. Muitos falam assim, não, meu estado de saúde é maravilhoso, eu estou bem. Então, ele já está bem consigo mesmo. Se ele responde, não, eu estou bem, eu trabalho, eu acordo de manhã, saudável, eu estou bem. Então você vê que é uma pessoa receptiva, uma pessoa que proativa a tudo que você vai mandar, falar, dizer para ele está assim sempre ligado, ele está bem. Agora, se é uma pessoa que fala, não, olha, eu não sei, doutor, eu estou cansado, acordo cansado, eu estou dor no corpo, dor nas costas, eu estou desanimado, você já começa a ter cuidado com essa pessoa. Que pode realmente ter algum motivo para estar dessa maneira. Então, você precisa estar atento. Agora, se ele está tenso, nervoso ou estressado por algum motivo, isso é importante. Por que é importante? Por exemplo, ontem recebi uma moça. Era minha paciente, o ano passado interrompeu o tratamento. Interrompeu o tratamento para cuidar da filha. Descobriu que a filha estava com leucemia com 11 anos. Aí, quando ela voltou para mim ontem, eu falei assim, querida, e aí a filhinha? Ah, meu doutor, Deus levou. Uma menina com 11 anos. Aí a lágrima já escorreu, e quase a minha junto, né? Porque nós não nascemos para enterrar um filho. Ao contrário, o filho que nasceu para enterrar um pai. Então, uma criança de 11 anos marca, ainda mais filha única. Imagine, 11 anos, morreu de leucemia. Então essa mulher interrompeu o tratamento porque não tinha condições. Ela largou emprego, ela era professora, largou emprego, então para ficar cuidando da menina. Vocês acham que essa paciente está na hora que eu impunha ela para uma cirurgia? Não. Então eu quero saber se ela está estressada, ou nervosa, ou tensa. Então não é uma paciente que você deva fazer coisas brutas, cruentas, grandes anestesias, grandes tempos de cadeira. Não. Essa paciente precisa mais de um divã. Essa paciente precisa mais de um papo comigo. Essa paciente precisa estar comigo, entendeu? Eu trago ela para mim, eu converso, eu bato papo, eu chego com ela, fico triste com ela, entendeu? Conversamos um pouco, espiritualizamos um pouco, sabe? Você é espírita, eu estou lendo vários livros, nessa hora a gente é conduzido para isso, né? Então você sabe que sua filha está bem guardada, que a alma dela está iluminada, é uma criança que vai com certeza estar bem iluminada, num caminho muito próximo de estar muito bem. Ela veio à Terra curto tempo, por quê? Porque ela precisava de muito pouco tempo da sua parte escolar e espiritual. Porque se o nada mais nossa vida é uma escola.
Quando é interrompida a vida de uma criança, esse karma é respondido pelos pais, nem sempre não é o karma dela, mas essa alma precisava de pouco tempo, talvez, na Terra para atingir um nível diferenciado. Então, é bom sentir e ouvir isso, porque dá conforto ao coração. Então, é isso aí. Por isso eu quero saber se a pessoa está nervosa, estressada, para saber que tipo de ato, que tipo de procedimento vou fazer imediatamente a essa pessoa. Agora, se esteve recentemente sob o cuidado médico, já falei isso, eu quero saber. Olha, não, acabei de sair de uma cirurgia cardíaca, eu posso operar um cara desse? Não posso. Uma vez no Cruz Azul, já falei isso aqui, eu operava no Hospital Cruz Azul de São Paulo. Estava lá no Cruz Azul, chegou um senhor com a camisa toda fechada, uma blusa de lã, e eu lembro ainda o William, o nome dele, falava assim, olha, ele passou por uma anamnese, a menina que aplicava na frente, não, eu estou bem, estou ótimo, não tomo nada, tal. Anestesia essa pessoa, tal, e estou conversando com ele, tal, em um campo em cima dele, de repente eu vejo midríase, a pupila desse cara enorme, estática, ele estava em óbito. Quando eu vi aquilo lá, o que eu fiz? Tirei ele da cadeira, joguei no chão, fiz massagem cardíaca. A minha sorte é que eu estava dentro de um hospital. Então, na hora, a UTI desceu e entubou esse paciente. Entubou o paciente, fizemos choque, ele voltou. Ele voltou. Então, na hora que, inclusive, levantaram ele, teve outra parada cardíaca, de novo fizeram massagem cardíaca, ele voltou de novo. Essa pessoa ficou 40 dias na UTI. Eu ia ficar com esse trauma o resto da minha vida, porque a pessoa teve um óbito na minha cadeira. Mas o que aconteceu? Ele mentiu para mim. Depois eu perdoei ele, porque ele veio me pedir desculpa. Mas eu perdoei por quê? Ele falou, doutor, eu estava morrendo de dor de dente. E nenhum dentista, quando eu falava que tinha acabado de sair um mês de uma cirurgia cardíaca, queria me fazer a cirurgia. Eu estava aguentando, eu precisava arrancar aqueles dentes, eu estava desesperado. Falei, mas o senhor foi errado, porque se o senhor estava dentro de um ambiente hospitalar, eu colocava o senhor dentro de um centro cirúrgico, sob avaliação médica, sobre anestesia, alguma coisa assim, ou uma sedação, tirava os seus dentes, e daí o que acontece? Nós tínhamos o quê? Estávamos monitorando seus batimentos cardíacos, monitorando sua respiração, sua gasometria, e não deixava isso acontecer. O senhor não morreu porque Deus foi grande, porque não chegou a sua hora. Mas o senhor ia morrer e eu ia ficar com uma mancha na minha profissão, porque, puxa vida, onde eu errei? E não tinha errado em lugar nenhum. Mas, gente, isso me custou 3 dias, minha coluna travou. Mas, graças a Deus, ele viveu. Mas veja você, isso aí é histórico, isso aí para mim... dá para escrever. Às vezes eu brinco, tem o doutor Alexandre Bono, fala para mim, você tinha que escrever um livro. Você tinha que escrever um livro. É verdade, doutor Geraldo. Porque realmente eu já vi de tudo nessa odontologia em 32 anos, viu, Carlos? Então é isso aí. O porquê que eu faço essas 3 perguntas. E qual é a próxima, Carlos? Um recado aos ouvintes, doutor Geraldo. Cuidar do seu sorriso é zelar por você mesmo. Por isso, prevenir doenças bucais é o melhor caminho para manter uma boca saudável e com um sorriso perfeito. E se você, ouvinte, quer ter esse sorriso perfeito, ligue na Clínica Paglia e marque uma avaliação. Há 32 anos, a Clínica Paglia é referência na Zona Norte e fica na Pedro Doll, número 95, o telefone é 2950-9592. 2950-9592. Doutor Geraldo, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que mandou no site da gente, que é o Roberto do Jundiaí. Ele pergunta o seguinte: doutor Geraldo, se algum dentista me diz que tenho que extrair todos os meus dentes, poderia existir alguma alternativa diferente? Olha, eu acredito que se a pessoa fez esta colocação, se é um dentista, se o paciente sentiu que ele falou com propriedade, que ele explicou o porquê que ele vai fazer isso. Porque não é assim, tem que extrair todos os dentes. Não, tem que explicar. Por quê? Porque tem doença periodontal elevada, porque não tem mais nível ósseo, a raiz estava
um terço de inserção óssea, porque os dentes estão bem destruídos, porque existem cistos, bom, enfim, ele tem que falar, explicar, sabe, cientificamente, para um leigo aprender, para um leigo saber o motivo que vai extrair os dentes. Eu também indico às vezes, sabe, ontem mesmo foi uma pessoa, um contador, ele tinha lá um premolar e 2 caninos. Ele tinha um premolar perdido, um canino perdido e tinha um canino bom. Aí sentei com ele, expliquei para ele, filho, olha, uma andorinha não faz verão. Se eu manter este dente, um só dente, eu vou ter depois dificuldade de acertar a sua parte estética. Então, o tipo de prótese que eu vou lhe indicar é melhor que eu tenha só implantes. Ele vai me atrapalhar. Mas por quê? Por causa disso. Você é capaz, se você insistir em mantê-lo, eu vou deixar. Mas deixar bem claro que eu vou te avisar anteriormente que a sua estética estará comprometida. Outra, eu vou estar trabalhando com uma dentição mista, implante de dente. Se a vida inteira ele não soube cuidar dos seus dentes com problema periodontal, será que essa pessoa não vai me deixar contaminar meus implantes? Isso não quer dizer que só implante você também não vai deixar, mas eu não tenho uma contaminação de raízes já contaminadas ao lado dos meus implantes. Então, gente, a pergunta que essa pessoa me fez de Jundiaí, muito interessante. Roberto, é o seguinte. A pessoa tem que procurar um profissional idôneo, tem que sentir como ele reage, como ele faz o seu planejamento, como ele mostra, como ele apresenta esse planejamento. Questione o profissional, sinta dele segurança, sinta dele aquilo que ele está sabendo que ele está falando. Então, aí, de repente, vai ouvir mais 1 ou 2 profissionais, é interessante também isso. Eu fico contente quando as pessoas vão fazer outros planejamentos e voltam para mim. Porque eles sentem, doutor, realmente eu tive mais segurança. Muitas vezes, nossa, isso é todo dia eu ouço no consultório. Doutor, eu fui com um dentista, mas não sei, não me passou segurança. Eu fui num dentista, não sei, não sei, alguma coisa não me... Puxa vida, o que é isso que é alguma coisa? Alguma coisa não. É porque ela não se sentiu segura por alguma coisa. Então, gente... é importante, mais uma vez, que ele pergunte e que ele questione, tá bom? E procure mais de 1 ou 2 para sentir, realmente ver se esse é o caminho que ele deve prosseguir. Muito Clínica bem, Paglia, 29509592, 29509592. Continuando então aqui, doutor Geraldo, sobre o nosso tema de hoje, a anamnese, tem 3 questões aqui, doutor Geraldo, que eu quero... Temos mais 2 minutinhos de programa, doutor Geraldo. Com relação ao se o paciente faz algum tratamento psicológico ou psiquiátrico, se ele está tomando algum medicamento e se ele possui algum tipo de alergia, doutor Geraldo. Olha, são 3 itens totalmente diferentes um do outro. Faz tratamento psicológico ou psiquiátrico. Por que eu quero saber isso? Por 2 motivos. Um, para ver se ele toma algum medicamento, sabe? Algum diazepam, algum diazepínico, algum remédio, né? Algum entorpe, algum entorpecente, alguma coisa que ele tem que tomar, medicado. Se o paciente tem algumas variações de humor, se ele tem alguma esquizofrenia. É importante que eu saiba disso, essas variações de comportamento. Muitas vezes as pessoas indicam, olha, eu tomo sim porque eu tive síndrome do pânico. Eu tomo sim porque eu sou TOC. Né? Então, ele precisa saber, eu preciso saber disso. Se está tomando algum medicamento, é muito importante. Outra coisa, muitas vezes algum psicotrópico, ele dá alterações na gengiva do paciente. Isso é muito importante, viu? Principalmente pessoas que têm epilepsia, eles têm grandes aumentos gengivais, tomam medicação para isso, então eu preciso saber.
Tomando algum medicamento, lógico, o medicamento sempre tem o quê? Ações adversas, reações adversas que vão, muitas vezes, mostrar isso na mucosa, na boca. Entendeu? Então, eu preciso saber, sim, que medicamentos estão tomando. E se possui algum tipo de alergia, isso é muito importante, porque eu vou entrar com medicação, muitas vezes, um paciente, e eu preciso saber, eu tenho medicação, alergia à penicilina, G-benzatina, eu tenho alergia a perfume, eu tenho alergia, sei lá eu. Então eu preciso saber. Isso é muito importante numa anamnese. Bom, gente, vamos continuar esse programa, porque é um programa interessantíssimo, não cheguei nem na metade da saúde geral, e no próximo programa vou continuar eu, Carlos, comentando sobre anamnese. Tenham um bom dia, muito obrigado a todos, uma boa semana. Carlos, muito importante, feliz Páscoa a todos vocês. Renovem como a Páscoa é em seu coração. Fiquem com Deus, um bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia, Tomás, fiquem com Deus. Um bom dia a todos.